E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ao pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro, né, que se enfrentam mais uma vez nesse sábado, dia 18 de maio, a partir das 6 da tarde no Maracanã, dessa vez pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro até o momento soma 6 pontos na competição, está em 11º lugar na tabela, já o Fluminense está em 15º com 3 pontos somados até aqui. Falando das prováveis escalações e começando com o Fluminense, time da casa, Fernando Diniz deverá repetir a escalação do Flu que jogou contra o Cruzeiro na última quarta-feira. Então o 11 inicial deve ser formado com o goleiro Rodolfo, a zaga com Nino e Matheus Ferraz, lateral direito Gilberto, lateral esquerdo Caio Henrique. No meio campo, Alan e Danielzinho numa função um pouco mais defensiva, né, iniciando as jogadas, mais como meio atacantes Luciano caindo pela direita, Paulo Henrique Ganso centralizado e Léo Arthur caindo mais pela esquerda, e no comando de frente Johnny Gonzalez. O Fernando Diniz certamente ficou satisfeito com a produção da equipe, né, que conseguiu criar algumas oportunidades, dominou largamente o Cruzeiro e só permitiu uma finalização ao nosso time, e a ausência deve ser mais uma vez o atacante Pedro, que ainda não está recuperado das dores na perna, ele levou uma pancada contra o Botafogo, era dúvida para o jogo de quarta, não jogou, e nessa sexta-feira também não treinou, então provavelmente o Pedro seguirá fora da partida. Caso ele estivesse disponível, sairia o Léo Arthur, o Johnny Gonzalez viria jogar pelo lado esquerdo com o Pedro centralizado. Já o Cruzeiro de Mano Menezes também tem uma tendência a repetir a escalação da última quarta, tá? Com o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Orejuela, lateral esquerdo Egídio. No meio campo os volantes Henrique e Lucas Romero, os meias Robinho, Rodriguinho e Pedro Rocha e o Fred no comando de ataque. Repetir a escalação eu não acho que seja um problema, mas certamente se o Cruzeiro repetir a postura do último jogo, vamos sofrer mais uma vez. O Cruzeiro não jogou nada na quarta-feira e temos obrigação de apresentar um futebol melhor depois daquela atuação bizarra de quarta. Aqui coloquei Raniel e Marquinhos Gabriel, que são jogadores que se juntaram à delegação no Rio de Janeiro, são opções para o jogo, mas ambos devem iniciar no banco. O Raniel seria uma alternativa principalmente para o ataque, né, onde o Fred não conseguiu jogar bem na última partida, até porque mal viu a bola. E o Marquinhos Gabriel é uma opção para meia esquerda, aqui ele estava jogando antes da entrada do Pedro Rocha, mas dada a péssima fase de Rodriguinho e de Thiago Neves, que são os nossos meias centrais, tem uma possibilidade do Marquinhos também ser utilizado nessa função. Porém, tanto o Raniel quanto o Marquinhos devem mesmo começar no banco. O próprio Samuel Venâncio da Itatiaia falou que a tendência é a repetição da escalação do Cruzeiro. Lembrando que a gente tem pelo menos 2 desfalques certos para a partida. Thiago Neves, que está com aquela suspeita de dengue, né, nem está no Rio de Janeiro, e o lateral direito Edilson, que está suspenso pela expulsão contra o Internacional. Antes do palpite de placar, apenas um pitaco relacionado ao jogo e uma questão meio óbvia, né, quando a gente enxerga um time que gosta tanto da posse, como é o caso do Fluminense, e o time do Cruzeiro que sabe jogar sem a bola e gosta dessa ideia de contra-ataque. Nesse quarteto ofensivo titular do Cruzeiro, o único jogador de velocidade que a gente tem é o Pedro Rocha. Fred, Rodriguinho e Robinho são jogadores de cadência, jogadores mais pesados, que se precisar acelerar, eles não vão ganhar da defesa do Flu. Entendo que o Mano Menezes queira repetir a escalação, até porque durante o ano ele ainda não fez isso, então pode ser uma boa ideia repetir essa formação, até porque tem muita marcação no meio campo, e em teoria a gente tem qualidade no apoio com os laterais. Orejuela e Egídio são jogadores que apoiam bem, jogadores que têm velocidade. Se o Cruzeiro não ficar extremamente recuado, postado na defesa e quiser jogar, até porque esse é um jogo de campeonato brasileiro e em pontos corridos, empate e derrota faz pouca diferença, o Cruzeiro tem condição de, com esses jogadores aqui, encaixar um jogo bem interessante com o time do Fluminense, mesmo não tendo aqui 2 jogadores de velocidade, que é um pedido de muita gente, por exemplo, David e Pedro Rocha nas pontas. Mano Menezes não deve fazer isso, mas uma questão óbvia do time do Fluminense: Caio Henrique e Gilberto, laterais ofensivos e que não marcam bem. Nino e Matheus Ferraz são zagueiros que fazem uma temporada interessante, mas são jogadores pesados. O Fluminense também não tem volantes de grande potencial de marcação. O Alan, que é o mais defensivo deles, tem como principal característica o passe, e o Danielzinho é meio armador. Por que eu tô falando isso? Se você enfrenta um time que tem muita qualidade com a bola no pé, como que você vai deixar ele desconfortável? Se você ficar com a bola. Por isso eu acho que se o time jogar com inteligência, treinar bem essas triangulações, parar de errar tanto passe, o Cruzeiro tem condição de jogar muito bem contra esse time do Fluminense e inclusive arrancar uma vitória no Rio. A jogada do nosso gol, passe de Robinho, infiltração de Pedro
Pedro Rocha é algo que a gente pode repetir, porque o espaço certamente vai existir de novo. E defensivamente, acho que se o Cruzeiro estiver concentrado, como esteve no último jogo, vai conseguir conter bem as investidas do Fluminense, por mais que eles tenham qualidade. Para fechar, o meu palpite para o jogo vai ser Fluminense 1, Cruzeiro 3. O gol do Fluminense vai ser marcado pelo Luciano e o Cruzeiro vai marcar com Pedro Rocha, com Fred e com Dedé. Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião e o seu palpite para o jogo, que vai ter transmissão apenas do PFC, né, o canal Premier, a partir das 18 horas. Não tem transmissão de TV aberta nem do Sport TV. E assim que terminar o jogo, ali por volta das 8 da noite, a gente entra ao vivo no canal para fazer a live comentando essa partida entre Fluminense e Cruzeiro. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!